Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. O homem que pratica a resiliência à vergonha reage assim: não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com esses caras durante 5 anos. Conheço suas famílias. Tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora da cidade a negócios: e você não é uma boa mãe porque vai perder a peça teatral da turma de seu filho. A mulher que pratica a resiliência responde: estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir a uma apresentação de teatro. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer nossos gatilhos da vergonha é aceitar as normas baseadas nessas camisas de força de gênero. Um dos padrões revelados na pesquisa foi a constatação de como todo esse esforço para desempenhar papéis se torna quase insuportável por volta da meia-idade. Os homens se sentem cada vez mais isolados, e o medo do fracasso os paralisa. As mulheres se sentem exaustas, e pela primeira vez enxergam claramente que as expectativas do começo são impossíveis de cumprir. As realizações, os elogios e as conquistas, que são uma parte sedutora de viver segundo essas normas, começam a parecer um péssimo negócio. Lembrar que a vergonha é o medo de perder vínculos, o medo de não sermos dignos de amor e de aceitação, nos ajuda a entender por que tantas pessoas na meia-idade passam a colocar seu foco na vida dos filhos, trabalhar 60 horas por semana, envolver-se em vícios e casos extraconjugais ou se entregar à completa desmotivação. Nós começamos a desmoronar. As expectativas e mensagens que abastecem a vergonha nos impedem de perceber quem nós somos como pessoa. Hoje olho para trás e me sinto muito grata pelas mulheres e pelos homens corajosos que compartilharam suas histórias comigo. Jogar fora essas listas do que nós deveríamos ser é outro ato de coragem. Amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo de nos tornarmos autênticos talvez seja o maior gesto de viver com ousadia. Vou terminar este capítulo com um trecho do clássico da literatura infantil de língua inglesa, de 1922, E Velveteen Rabbit, O Coelho de Veludinho, da escritora Margery Williams. É uma bela lembrança de como é muito mais fácil nos tornarmos autênticos quando sabemos que somos amados. Ser real não tem a ver com a maneira como nós fomos feitos, disse o Pele de Cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real. E isso dói. Quis saber o coelho. Às vezes, respondeu o Pele de Cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais não nos importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez? Ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real, leva muito tempo. Por isso não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade, ou que têm pontas afiadas, ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte de seu pelo já caiu, seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais porque, quando alguém se torna real, não pode mais ser feio, a não ser para as pessoas que não entendem de nada. Capítulo 4 – Arsenal contra a vulnerabilidade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as máscaras nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. A ironia é que,
Quando deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira que procuro no outro. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio e os personagens seriam os nossos eus de 11, 12 e 13 anos. Escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável, como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do mesmo medo. Não posso tirar a máscara agora, ninguém sabe como sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus amigos. Eles nunca estiveram com meu eu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável. As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais armaduras elas estão usando e por quê. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação, e, às vezes, na mesma sequência de frases, que eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era baixar a cabeça e correr, e ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes dela são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começaram a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar as pessoas à minha volta como estereótipos. Se ela com certeza usa essa máscara, meu vizinho veste direto essa armadura. É da natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Ser o bastante. A parte que me pareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. Elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas estava enganada. No primeiro capítulo, falei sobre ser o bastante como antídoto para a escassez e exemplifiquei as características da escassez, como a vergonha, a comparação e a desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura, ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem de suas armaduras. Eu sou o bastante. Dignidade versus vergonha. Já chega. Limites versus vontade de vencer sempre e comparação.
Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação.